Boa noite, pessoal. Hoje vou fazer um vídeo diretamente aqui da Unipac, né? Vou deixar gravado, disponível lá no AVA. É um vídeo que complementa um vídeo que vai tra... Boa noite. Hoje faremos o vídeo relativo ao conteúdo do simulador logístico, né? Que a gente iniciou na semana passada. Esse simulador ele visa trazer o conteúdo visto até o momento do conteúdo da disciplina, né? E mostrar de forma prática como esses conceitos podem ser utilizados para gerir a cadeia produtiva. Então, vou passar para vocês agora o conteúdo, né, que está por trás desse simulador, tá? Ele, além de os demais conceitos da cadeia logística, visa também observar aí o efeito chicote, que é o fator mais importante quando a gente gerencia uma cadeia produtiva, tá? Por que esse efeito acontece e como identificar esse efeito, além, obviamente, de como minimizar esse impacto, tá? Então, a gente tem a cadeia logística, né, os seus elos aqui representados, significando o início da cadeia aqui, o mercado ou o consumidor final, quando ele solicita a mercadoria, né, ao varejo. O varejo solicita, por sua vez, esse produto ao distribuidor, o distribuidor ao fabricante, e o fabricante aos seus fornecedores de matéria-prima, tá? Desculpa um pouquinho aqui que eu vou corrigir esse formato aqui, porque ele não está de acordo com a nosso simulador, tá? Vou mudar só a terminologia. Agora sim, né? O mercado representando o consumidor final, solicitando o produto ao varejista, o varejista solicitando ao atacadista, o atacadista ao distribuidor e, finalmente, o distribuidor ao fabricante. Aqui a gente desconsidera os fornecedores do fabricante. Vamos, de forma resumida, né, entender que o fabricante é autossuficiente na produção da matéria-prima, transformação dessa matéria-prima e produção do produto acabado sendo enviado ao longo da cadeia produtiva até chegar ao consumidor final, tá? Então, essa daqui é a representação da cadeia produtiva, os seus atores dentro da cadeia produtiva. O que a gente tem aí, de forma geral, numa cadeia produtiva, como principal efeito maléfico à cadeia produtiva é a falta de comunicação e integração entre esses elos produtivos, né, entre esses elos logísticos, gerando uma enorme variação de demanda e estoque ao longo do processo produtivo. Então, a gente vai ilustrar isso através dessa tabelinha, né, onde que ele vai simular todos os elos, né, da cadeia produtiva, simular essa gerência de estoque e, obviamente, de demanda ao longo da cadeia logística. Então, começando com o mercado, a gente considerando aqui o consumidor final, tá? Então, o simulador logístico que a gente está trabalhando é o simulador que simula a cadeia logística da cerveja, né? Então, vamos utilizar esse mesmo exemplo, os valores aqui, simulando essa mesma cadeia logística, que é a cadeia de cerveja, tá? Lá no simulador, ela está como caixas. A unidade
a menor unidade, a unidade assim, trabalhada, é a caixa de cerveja. Tá? De quantas unidades, não importa, mas é o lote mínimo, a unidade mínima ali é a caixa de cerveja. Então, o consumidor aqui solicitando 100 unidades, né? Valor alto, mas, enfim, vamos não ater a esse preciosismo, né, de simular de forma real o mercado aqui. Vamos tentar tirar a essência da dinâmica da logística, né, e não ater os detalhes. Então, o mercado, o mercado como consumidor final, ele vai solicitar produtos ao varejista, né? O período, ele independe de ser semana, mês, dias, né? Vamos colocar em dias para facilitar o nosso raciocínio aqui. Então, dia 1, dia 2 até o dia 6, tá? Então, no dia 1, o consumidor chega no varejo, solicita 100 unidades. Como acordo aqui entre a cadeia produtiva, a gente vai estabelecer um estoque em cada elo, né, de 100 unidades. Então, a gente tem aqui, um minutinho, deixa eu pegar a caneta, né, a gente tem em cada elo da cadeia 100 unidades de, opa, 100 unidades de estoque, né? 100 no varejo, 100 no distribuidor, 100 no atacadista e 100 no fabricante. Todos começam o dia, cada dia, com pelo menos esse primeiro dia, com 100 unidades no estoque, tá? E a previsão de demanda, ela vai ser realizada para os próximos períodos com o seguinte critério. A gente poderia lançar a mão de alguma técnica estatística, né, de previsão de demanda, mas vamos tentar ser um pouco mais simples, né, nesse raciocínio para facilitar o nosso entendimento aqui. Então, vamos minimizar a simulação para a gente se ater ao principal detalhe aqui, que é a dinâmica, né, e como que essa dinâmica vai influenciar nas variações ao longo do processo logístico. Mas, enfim, a projeção da demanda vai se dar através do passado representar ou simular ou gerar uma expectativa futura de demanda. Ou seja, o que o cliente está pedindo hoje vai se repetir no futuro, ou amanhã, né? Amanhã, quanto que ele vai pedir? Se ele está pedindo hoje 100, pediu aqui 100 unidades, amanhã a nossa previsão é que ele peça 100 também. Então, eu tenho que preparar o meu estoque para ter disponível 100 unidades para o futuro, que no caso seria amanhã, porque hoje ele solicitou 100. Então, o pedido dele vai ser igual, pelo menos para simplificar o processo, vai entender que o pedido futuro será igual ao pedido de hoje, tá? Então, como ele está pedindo 100, o varejo tem que se preparar para manter um estoque de 100 unidades para o futuro, para o dia 2, né? Então, o cliente chegou aqui, pediu 100, o varejo entregou os 100 de pronta entrega e zerou o estoque, porque ele só tinha 100 de estoque inicial. Enviou 100 para o cliente, zerou o seu estoque. Para o estoque não ficar zerado, o que ele vai ter de fazer? Ele vai ter de solicitar 100 unidades ao distribuidor, que é o seu fornecedor, né? Então ele pede 100 ao fornecedor e aí consegue manter um estoque final de 100 unidades. Essa entrega, vamos pensar no lead time sendo imediato, né? Um lead time de apenas um dia. Então pediu hoje, amanhã já recebeu. Então, amanhã ele já vai ter disponível aqui, ou hoje mesmo, né? Dependendo do horário que for pedido, hoje mesmo ele já recebe esse estoque e o estoque fica com 100 unidades, tá? Mesmo raciocínio acontece para o distribuidor. O varejo está pedindo 100, né?
Como ele tem 100 no estoque, ele vai repassar esse 100 aqui para o varejista e vai zerar o estoque. Só que o estoque não pode ficar zerado, porque o próximo pedido que ele vai imaginar que vai acontecer vai ser de 100 também. Como ele está pedindo 100 hoje, amanhã provavelmente ele vai pedir 100. Vamos supor que a gente não tem essa parte de baixo aqui da tabela, né? Faz de conta que isso aqui não existe para a gente. Esquece desses valores aqui, né? Eu não sei quanto que o cliente vai pedir no dia 2, mas eu vou prever que seja igual ao pedido que ele está acabando de me pedir. Pediu 100, eu vou passar 100, vou me preparar para manter 100 para o dia 2, para esse dia aqui, tá? Como que eu faço isso? Encomendando ao atacadista 100 unidades. Vou fazer um pedido lá para o atacadista para ele enviar 100 para mim. Ele consegue enviar? Sim, ele tem um estoque de 100. Então ele vai me entregar esses 100 e vai virar o meu estoque final, né? Mesma coisa acontecendo com o varejista. O varejista não pediu 100 para o distribuidor. Esse distribuidor entregou o que tinha no estoque, zerou o estoque. E aí, né, esse 100 do distribuidor foi repassado ao varejo, para o varejo ficar com 100 aqui de estoque já na rodada 1, né? No dia 1 ele já recebe esses 100 unidades e mantém o estoque final de 100. Né? Isso simplesmente vai sendo repassado entre os elos, né? Se todo mundo começa com 100, esses 100 vão sendo repassados de elo para elo, né? Então, por isso que o varejista consegue manter um estoque final de 100, mesma coisa com o distribuidor. Esse 100 veio de onde? Esse 100 veio do atacadista, né? Ele pediu 100, o atacadista tinha 100 no estoque, repassou para ele e já virou o estoque final aqui do distribuidor. Até chegar aqui na fabricante, né? Todo mundo está fazendo um pedido e está recebendo 100. Então, o atacadista pediu 100 para a fábrica, recebeu os 100 que ela tinha no estoque e já virou o estoque final aqui do produto, né? E isso vai acontecer até chegar na fábrica. O estoque da fábrica zerou, porque ele repassou o estoque inicial que ele tinha para o atacadista. E aí zerou o estoque. Para o estoque não ficar zerado, o que ele vai fazer? Aqui ele não vai fazer pedido, ele vai fazer uma ordem de produção. Lembrando lá da administração de produção, né, no PCP. O PCP aqui vai se organizar para mandar uma ordem de produção para a fábrica, o chão de fábrica já começar a produzir o 100, né? Vamos supor que isso aqui é instantâneo, né? Para facilitar o nosso raciocínio, como está acontecendo aqui, né? Então, ele deu a ordem, a produção já executou e já gerou aqui 100 unidades de estoque final, tá? Então, simplesmente esse 100 aqui do mercado, do consumidor final, esse 100 disparou os estoques, né? A transferência dos estoques. Eu tinha 100 na fábrica, que passou para o atacadista, que virou estoque final. Esse 100 que a atacadista tem, passou para o distribuidor, que virou estoque final. Esse 100 que o distribuidor tinha, passou para o varejista, que virou estoque final, né? Para o varejista não ficar sem estoque. Mas, deixa eu limpar aqui essa bagunça, só um minutinho. O que aconteceu? Agora vamos para o segundo dia. Então, agora a gente está no segundo dia. Todo mundo aqui na primeira rodada conseguiu atender os estoques e gerou 100 unidades no estoque, sem problema. Todo mundo conseguiu atender a demanda. Mas o problema não é esse, o problema é quando a demanda muda, né? A demanda lá na ponta, ela vai sair aqui de 100 e vai cair para 95. Isso é um problema? A princípio parece não ser um grande problema, porque como todo mundo se preparou para um pedido de 100, né? Inicialmente, é simplesmente como a gente fez com 100 inicialmente, a gente vai repassar 95 do nosso estoque. Como todo mundo tem um estoque final aqui de 100, parece que não vai ser problema, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Como a demanda caiu de 95, né? Mas o varejista tinha se preparado para 100, não é grande problema, porque ele tem 100 no estoque.
né? Que são lembrando aqui da gestão de estoque, né? O estoque final passa a ser o estoque inicial da rodada anterior, tá? Então eu tenho no início agora do dia 2 100 unidades de estoque. Como eu preciso de entregar só 95, desses 100 aqui, eu vou passar 95. E vão sobrar quanto no estoque? Vão sobrar 5 unidades no estoque, tá? Então eu vou pedir quanto para o meu distribuidor? Eu já vou pensar, ó, só tem 5 no estoque. Eu já tenho que me preparar para a semana, para o dia 3. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir o que eu vou achar que eu vou vender na semana 3. O pedido aqui não é de 95 na semana 2? Então, na semana 3, eu vou esperar que esse cliente peça também 95. Vamos supor que a gente não tem essa parte de baixo aqui, ó. Eu não sei quanto que ele vai pedir. Mas vocês já estão vendo e adiantando aqui para falar para vocês que vai ser igual. Então, graças a Deus, que o pedido vai ser igual, né? O que não aconteceu nessa semana. Ele achou que ia ser 100 e caiu para 95. Mas tudo bem, ele tem estoque lá, tá tranquilo, né? Então, por que ele vai pedir só 90? Porque ele já tem 5 no estoque. E por que ele está pedindo 90, ele está pensando em 95? Porque o cliente agora ele pediu 95, né? Como ele não tem bola de cristal, como é que ele vai adivinhar o futuro? A única informação que ele tem disponível aqui é a informação atual, de momento, que é de 95. Então, o que ele vai se preparar é que para demanda futura, o pedido também seja de 95. Então, ele tem de manter estoque na empresa de 95. Para ele manter esse estoque de 95, o que ele tem de fazer? Ele já tem 5, porque desses 100 que ele tinha anteriormente, ele passou 95. Sobrou 5. Então, para formar 95 de estoque final, ele vai pedir só 90. Porque ele já tem 5, né? Então, 90 mais 5 vão dar o estoque final de 95. Mas o distribuidor tem 90 para passar para ele? Tem, né? O distribuidor tinha se preparado na semana anterior para 100, lembrando que o estoque final passa a ser o estoque inicial da rodada anterior, né? Como ele se preparou para 100, ele tem esse estoque de 100 aqui disponível, passou 90, desses 100 ele passou 90, e sobraram quanto de estoque? Sobrou 10. Sobrou 10 unidades no estoque. Quanto que ele vai pedir? Ele vai pedir 95 para o distribuidor? Não, porque o pedido do varejista não foi de 95, foi 90. Quem pediu 95 foi o consumidor final, mas o distribuidor, ele não consegue enxergar esse 95. E esse é o grande problema que a gente vai ver da cadeia produtiva. Os elos, antes do varejo, não conseguiam enxergar essa mudança aqui, ó, essa queda de demanda que aconteceu. Mas, por enquanto, vamos lá, né? Então, eu estou enxergando, eu como distribuidor, eu só estou enxergando esse 90 aqui de pedido que o varejista está fazendo. Então, eu vou me preparar para ter 90 unidades na semana 3, né? Na próxima semana aqui, eu vou me preparar para ter essa mesma quantidade de pedido que ele está pedindo agora, né? Eu estou me antecipando. Então, para ter 90 de estoque final, quanto que eu preciso de pedir? Se eu já tenho 10 sobrando, eu vou pedir 80, porque aí 80 mais 10, eu já tenho estoque, vão dar os 90 aqui que que é a expectativa que eu tenho de vender no futuro, né, no dia 3. Então, eu consigo chegar nesse 90 através de um pedido de 80 para o atacadista, né? Como eu já tenho 10, 80 mais 10 vão dar esses 90, que eu acho que é a mesma quantidade que eu vou vender na semana 3. Lembrando que ele não tem essa informação aqui de baixo, né? Então, a única informação que ele tem é essa 90 atualmente. Então, ele vai esperar que ele vai vender a mesma quantidade na semana 3. Então, ele se preparou para ter 90 no estoque aqui.
encomendando 80 para o atacadista agora. Aí o atacadista vai ver lá, ó, o distribuidor está pedindo 80. Eu tenho 80? Sim, eu tenho até mais, né? Eu tenho 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar desses 100, eu vou mandar 80 para o distribuidor. Esses 80, junto com os 10 que ele já tem, vão dar os 90 de estoque final. Então, é imediato. Mesma coisa que acontecer com o varejista. O varejista está pedindo 90, né? E eu tenho 100, desses 100, eu entreguei 90 para ele, e aí, com mais 5 que ele tinha no estoque, ele consegue já ter de pronta entrega 95 já na semana 2, né? Na própria semana 2, ele consegue ter esses 95, se o cliente, né, vier pedir, ele já tem de pronta entrega. Mas, enfim, vamos seguir aqui do atacadista, né? Então, o atacadista está enxergando 80 aqui de demanda. Então, ele vai pegar desses 100 e vai entregar 80. Vão sobrar quantos? 20, né? Vai sobrar 20 unidades aqui no estoque. Então, quanto que ele tem de encomendar para o fabricante? Se ele já tem 20 e ele espera que o pedido do dia 3 seja igual a esse pedido aqui, então ele vai pedir a diferença, né? Ele tem 20 menos 80, eu preciso de 60, né? Então, vou encomendar 60, porque 60 com mais 20 vão dar os 80 que eu preciso aqui de ter de estoque para pronta entrega, tá? E aí, segue o barco, né? O atacadista pediu 60 para a fábrica, né? A fábrica tem condição de atender? Tem, porque ele tem até 100. Então, desses 100, ele vai passar 60. Vão sobrar 40 no estoque. 40, né? Desses 100, ele vai passar 60, vão sobrar 40. Como ele acha que vai vender na semana 3 60 também, que é igual ao pedido que ele acabou de receber, o que ele vai fazer? Ó, ele vai pedir 60. Como eu já tenho 40, eu vou mandar a fábrica produzir 20, né? Porque 20 com os 40 que eu já tenho no estoque, que sobraram dos 100 que eu vendi, 20 com 40 vão dar os 60 que eu preciso de ter de estoque final para atender esse cliente na semana 3. Então, até aí, tudo ok. Lindo, maravilhoso. Nem tanto, porque se a gente analisar os valores agora, a variação que houve de um pedido da semana 1 para a semana 2, em cada um desses elos aqui, ó, né? Vamos pensar no varejista. O varejista saiu de uma demanda de 100 para 95. 5 unidades de diferença. Em termos percentuais, daria aqui 5% de variação, né? Uma variação pequena que a gente pode considerar. Mas vamos analisar os demais elos. O que aconteceu com os demais? Olha esse daqui. Esse aqui já saiu de 100 para 90, né? Então, diminuiu 10% aqui do varejo para o distribuidor. O mercado pediu apenas 5% de diferença, né? Diminuiu 5% a sua demanda. O varejo diminuiu em 10% a sua demanda. O distribuidor diminuiu em quanto? 20%. Nossa, aqui é difícil de desenhar com essa canetinha aqui. 20% de variação, né? De 100 caiu para 80. Olha só o atacadista aqui, né? De 100 para 60. Diminuiu quase a metade. É muito grande essa variação, né? E olha só na fábrica. O pessoal do PCP, ele vai ficar maluco com essa variação, né? Num dia você manda produzir 100, no outro dia você está pedindo só 20. Haja planejamento, capacidade de produção para dar conta de um negócio desse, né? Uma variação muito grande, variação de 80%. 80% aqui de variação. E olha só, no início,
O cliente só mudou 5% da sua demanda. O que está acontecendo aqui? Está muito esquisito isso, né? O cliente diminuiu a demanda em 5% e lá no fabricante ele deu uma ordem, uma alteração de 80%. Uma coisa assustadora, uma variação assustadora, né, ao longo do processo logístico aqui, né? Então, por que isso está acontecendo? Primeiro, a gente está observando, a gente entendeu a dinâmica do processo logístico, né? Como é que os estoques eles vão sendo transferidos ao longo dos elos. Deixa eu apagar isso aqui, está meio bagunçado, né? Vamos apagar aqui. A gente entendeu como é que esse estoque ele saiu, né? Ele saiu daqui e foi para o cliente. Beleza, estava lá na prateleira, foi enviado para o cliente. Esse estoque aqui saiu daqui e foi enviado para o varejista. Esse estoque estava aqui e foi enviado para o distribuidor. E assim sucessivamente. Mesma coisa acontecendo aqui, ó. Esse estoque que estava aqui, parte dele foi para o cliente, porque não precisou de usar tudo. O problema mora aí, né? Eu não precisei de usar tudo que eu tinha, porque a demanda caiu. Mas o problema maior é que esse 95, só o varejo consegue enxergar essa variação de 95. Né? Saiu de 100 para 95. Essa variação de 5%, só o varejo consegue enxergar. Por quê? O fabricante não sabe que essa variação foi só de 5%. Olha só, o varejo está sabendo que a demanda caiu para 95. Mas para o fabricante, o que ele consegue enxergar é que a variação da segunda semana foi de 60. Né? Em vez de ser 95, o que o fabricante está enxergando é que o cliente está pedindo 60. Então ele vai achar que lá na conta do supermercado, o cliente está pedindo apenas 60, em vez de estar pedindo 95. O que está mascarando esse processo? Os estoques que foram gerados a mais na primeira semana. Então, esses estoques a mais gerados, eles estão escondendo a verdadeira demanda da ponta da cadeia, né, que é de 95. Como tinha estoque sendo acumulado e não aproveitado, então eles estão fazendo uma jogada, né, reduzindo a demanda em função dos estoques que eles já têm. Aqui sobrou quanto? Né? Tinha 100. Entregou 95, sobrou 5. Então sobrou um acumulado aqui. Eu não preciso de pedir exatamente 95, eu vou pedir só 90. Aqui gerou um estoque de quanto? Como ele está pedindo só 90, eu vou ter um estoque de 10 a mais, né? Eu não preciso de pedir 90, eu vou pedir só 80. Aqui gerou um estoque de 20, né? Eu não preciso de pedir 80, que já é pouco. 80 é pouco em relação, esse 80 em relação a esse 95 aqui, são 15, né, unidades a menos, que está sendo mascarado por fabricante. O fabricante não está enxergando essa variação de 95 que aconteceu. Por quê? Porque não existe comunicação na cadeia produtiva. Mas vão seguir o barco para vocês verem o tamanho do problema. Só no dia 3, vocês vão ver como é que o fabricante vai ficar maluco. Ele vai dar pulo de, né, tentar pular a janela de tanta maluquice que vai acontecer nessa cadeia produtiva em função da falta de comunicação que vai ter aqui. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente recomeçar. Então vamos pensar aqui na semana 3. A gente passou já para a semana 1, semana 2, agora estamos na semana 3. E a demanda não mudou. Olha só, que curioso, né? Não mudou. Então, o nosso consumidor final aqui, ele está quebrando o gás do pessoal, né? Não vou mudar meu pedido, não. Vou manter o mesmo, né? Aquilo que você pensou na semana 2 está correto, é isso mesmo que eu quero, que é a 95. Então, como ele tinha 95 disponível, que ele tinha se preparado para esse pedido, né? Antecipou, ele passa esses 95 para o consumidor final. O varejo passa para o consumidor final, beleza, mas só que o estoque vai ficar zerado. O estoque não zerar, o que ele vai fazer? Ele vai pedir aquilo que ele acha que ele vai vender na semana 4.
O que eu acho que eu vou vender na semana 4? A mesma quantidade que o cliente acabou de pedir. Então, eu vou me preparar para 95. Então, como eu não tenho nada no estoque, eu vou pedir o que eu acho que eu vou vender, que são os 95. Então, eu vou pedir aqui 95. Será que o distribuidor vai ter 95 para entregar? Aí complicou. Porque na semana 2, o varejo indicou para o distribuidor que ele ia precisar só de 90, mas era mentira. Ele está precisando de 95. E aí, como é que faz? O distribuidor ele se preparou para esse pedido que você informou aqui, ó, que é a de 90. Aí ele manteve um estoque de 90. Mas aí você vira da hora para o outro e fala, ah, não, não quero 95, 90 mais não, eu quero 95 agora. Ah, não, aí não dá, né? Porque você me falou na semana passada que era 90. Ah, mas a semana passada era uma coisa, agora a semana já mudou. Tá certo, né? Mas a falta de comunicação aqui para indicar o estoque excedente que você tinha da semana passada, ele não sabia que você tinha estoque passado, né? Só você sabia disso, você como varejista. Então, a falta de comunicação, de entrosamento aqui entre os erros da cadeia gera esse tipo de coisa, né? Você sinalizar uma coisa numa semana e na outra mudar completamente não, mudou um pouquinho, mas isso vai gerar um problema, um caos da cadeia produtiva. Olha só, 5 unidades só de variação, olha o que vai acontecer lá no fabricante. O distribuidor, ele tem 90 para te entregar, ele vai te passar esses 90 e vai ficar devendo 5. Tá? Presta atenção aqui. Aqui é um processo matemático que, se a gente pensar 90, eu tenho 90, eu tenho uma demanda de 95. Então, 90 menos 95 dá menos 5. Não é isso? Fazendo um cantinho para vocês comparar comigo. Ó, tem 90. Eu passei 95. Virtualmente, né? E aí, qual que é o processo matemático? Daria menos 5. Só que na gestão de estoque não existe esse sinal de menos. Não existe menos 5 produtos na prateleira. Eu vou lá, conto. Eu tenho 90, eu vendi 95, mas como é que você vendeu 95 se você tinha só 90? Então eu fiquei devendo 5. É isso que a gente vai entender. Eu posso, num pedido futuro, repor esses 5 que eu fiquei devendo, tá? Então, essa aqui é uma interpretação que matematicamente financeira, matematicamente não tem sentido. Isso para gestão de estoque. A gente tem que interpretar que é isso, esse menos significa dever. Eu estou devendo 5 unidades para o meu cliente, tá? Do distribuidor para trás, isso pode acontecer, não pode acontecer no varejo. O varejo não aceita, ou o cliente do varejo não aceita ficar devendo, né? Você vai no supermercado, eu quero 2 pacotes de arroz, só tem um. Mas quando você voltar na próxima semana, eu te dou esse pacote mais aquele que eu fiquei... Não acontece isso. Se você vai no supermercado, não tem 2 pacotes, você vai procurar um concorrente. Você vai para o concorrente e aquele cara simplesmente perdeu a venda, né? Então, do distribuidor para trás, isso pode acontecer, ficar devendo produtos. Já no varejo, isso não é permitido, tá? Mas aqui, como está no distribuidor, tranquilo, eu vou te entregar esses 90 e vou ficar devendo 5. Vamos anotar no caderno do ladinho aqui, né? Você está devendo aqui 5 menos 5 unidades na próxima rodada, tá? Aí toca o barco. Como você varejo está pedindo 95, o que vai acontecer? Ele vai se preparar futuramente para ter 95 no estoque. Só que só 95 não resolve, porque 95 é o normal. Eu preciso de 5 a mais, né? Então, eu não posso pedir só 95 para o atacadista. Fazer um pedido aqui de... Nossa, mas é difícil de desenhar com isso aqui. 95. Por que eu não posso pedir só 95? Porque eu estou devendo 5, né? Então, eu tenho que pedir aquilo que eu acho que eu vou vender, mais aquilo que eu estou devendo. Então, por isso que eu vou fazer um pedido de 100.
tá? Aí que vai complicar para o atacadista. Porque aos olhos do atacadista, o pedido saiu de 80 para 100. Isso é verdadeiro? Não, isso é mentira. O pedido do consumidor final não é, a alteração de demanda não foi de 20%. Foi só de 5%, foi de nada, né? Não teve alteração. Olha só que coisa maluca. O mercado, o consumidor final, ele manteve o seu pedido. E o distribuidor e o atacadista, ele não consegue enxergar que não teve variação. Oh, mas como é que você está me pedindo? Eu programei aqui 80 e você está me pedindo 100? Ué, tá doido? Né? Uma variação de 20% a mais. Não, não dou conta disso não, né? Eu não tenho, esquece desse 95, era só uma simulação, né? Eu não tenho esses 20 a mais que você está pedindo agora, porque você me falou na semana passada que era só 80. Aí eu me preparei aqui, ó, mantive o estoque de 80. E aí o estoque final passa a ser o estoque inicial. Então, na semana 3 só tem 80 para te entregar. Tudo bem, então me manda esses 80 aí que você tem, mas você tem de anotar aí que você está me devendo 20, né? Então eu vou anotar no caderno, no cantinho aqui, que eu estou devendo 20 para esse cara. Tá? Tranquilo. Tranquilo mais ou menos, né? Mas vamos lá. Então, acontece a mesma situação. Eu tenho 80, ele me pediu 100, estou devendo 20. Então, como eu espero que ele me peça 100 também na semana 4, então eu preciso de pedir 100 mais o que eu estou devendo para ele. Então, por isso que eu vou pedir 120. Que são os 100 do pedido normal, que foi dessa semana, que ele está pedindo 100, para ver se ele mudar também, né, na outra semana e pedir coisa a menos ou a mais. Mas vamos lá, trabalhar com o que a gente tem agora. Então ele pediu 100. Então o próximo pedido dele também vai ser 100. Mas só que eu estou devendo 20. Então eu tenho que pedir 120 para repor aqueles 100, aqueles 20 que eu deixei de entregar nessa semana. Então eu vou pedir 120 agora para o cidadão, que é o fabricante. Coitado do fabricante. Olha só o que eles fizeram com o fabricante. Né? Um pedido que era de 60 numa semana passada, um dia anterior, numa rodada anterior, o cara dobrou o pedido. Não existe planejamento de produção que dá conta de um negócio desse. Né? Você faz um pedido, uma demanda X, e no outro período você pede 2X. Você pede que o cara dobre a capacidade produtiva dele da noite para o dia. Isso é possível, não existe forma de fazer um negócio desse. Né? Talvez fazendo turno extra, mas o custo disso vai ser absurdo. Né? Não só financeiro, mas o custo de tempo, de paciência do funcionário, tudo isso envolve na gestão de recursos humanos. Né? Você pediu o funcionário para trabalhar mais um turno que ele não estava programado para fazer isso. Na maioria, o pessoal aceita porque recebe um pouco mais, mas acontece que a pessoa talvez tinha uma programação para fazer alguma coisa naquele horário e você está obrigando ele a trabalhar, acabar com aquele planejamento, aquele compromisso que ele tinha para trabalhar mais 4 horas ou dobrar o turno, seria pior ainda, né? Um custo muito mais elevado, não só financeiro, volto a informar, que existe o custo, né, de compromisso do funcionário, né? Então vamos lá, você simplesmente dobrou, tudo bem, né? Vamos lá, eu tenho 60 para te entregar, tá bom? Tá, não tem jeito, né? Então me entrega o que você tem aí, beleza. Daquele 120 que você está pedindo, eu estou te entregando 60. Vou anotar aqui que você está me devendo 60. Né? Estou devendo para ele 60. É difícil de desenhar aqui, mas vocês entenderam, entendem aqui que são menos 60. Né? Entreguei 60, ele pediu 120, estou devendo 60. Então eu vou pedir quanto? Como ele está me pedindo 120, o pedido normal da semana 4 vai ser de 120. Então eu vou mandar produzir 120, mais o que eu estou devendo aqui, que são os 60. Então eu vou mandar produzir 180. Aí você está de sacanagem. Desculpa aí, moçada. Você está de brincadeira? Você me pede para produzir 20 e no outro dia você pede para produzir 180?
Quantas vezes a mais você está me pedindo para produzir aquele lote, né, que você pediu, acabou de pedir, você pediu para produzir 20 e agora está pedindo para 180. Que capacidade produtiva que é essa? Você acha que eu tenho, né? Não, não existe uma situação dessa, né? Isso tudo está acontecendo. Só na terceira semana a gente já entende a complicação que eu estou gerando na cadeia produtiva por falta de comunicação, né? Por não disponibilizar a informação para os elos da cadeia. Eu estou falando o varejista que é o culpado de toda essa situação aqui, ó. Ele é o principal responsável por toda essa bagunça gerencial que está acontecendo na cadeia produtiva. Por quê? Porque ele não está compartilhando a informação que ele está acabando de receber aqui do mercado. O consumidor final, ele está em contato direto com o varejista. E você está usando essa informação para usar apenas para o seu olhar para o seu próprio umbigo. Né? Eu estou falando, você, o varejista. Né? O varejista, ele está tentando resolver o problema dele. E o resto que se dane. Vai aumentando o tamanho do pedido, vai diminuindo o tamanho do pedido para o distribuidor e não está nem aí para a história. Isso é uma relação muito egoística, né? Então, você resolveu o seu problema e o resto que se dane, o resto que trabalhe, né, a custe o que custar. Mas é o custo que custar, porque, infelizmente, o que vai acontecer? Numa cadeia produtiva mal organizada, mal gerenciada, sem comunicação, sem integração, o consumidor é o que vai mais pagar por isso, se ele estiver disposto a pagar, né? Porque se o fabricante, olha essa situação aqui, sair de 20 e mandar produzir 180, como é que ele vai fazer isso? Provavelmente ele vai ter que trabalhar com turno extra. Tudo aquilo que a gente viu em administração de produção, né, voltado ao planejamento de longo, médio e curto prazo. Ele vai ter que trabalhar com terceirização, ele vai ter que trabalhar com turno extra, ele vai ter que trabalhar com contratação temporária, se for possível, né? Dificilmente, talvez, você vai ter condição de rapidamente aumentar a capacidade produtiva, sim, né? Comprar mais equipamentos. Mas você compra equipamentos, você triplica o tamanho da sua produção agora. Aí chega na outra semana, você pede só 60. Aqui, ó, para frente, o que vai acontecer? Você sai de 180 e cai para um terço disso. Tudo que você contratou numa semana, você descontrata para atender essa demanda aqui, que é só de 60. Então, olha que bagunça que está gerando essas ordens de produção no final da cadeia produtiva. Ó. Olha a variação que está tendo aqui, de 100 para 20, de 20 para 180, de 180 para 60, 60 para 100, 100 para 95. Que 95 é esse daqui? Olha que coisa de maluco. Esse 95 aqui é esse 95 aqui, ó. Se vocês olharem de forma... vou tentar fazer uma diagonal aqui, ó. Olha só. Esse 95, ele foi repassado, né, aconteceu na semana 2. Ele foi repassado do consumidor para o varejista na semana 2. Para o varejista, para o distribuidor, na semana 3. Do distribuidor para o atacadista, na semana 4. Do atacadista para o fabricante, na semana 5. E aí a ordem de produção aconteceu na semana 6. Ou seja, aquilo que aconteceu na semana 2 só chegou no chão de fábrica na semana 6, no dia 6, na rodada 6. Vamos depender do período aqui. Vamos pensar no dia, né? Na semana, talvez seja mais viável. Então, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquilo que aconteceu na semana 2 só chegou aos olhos do pessoal do chão de fábrica na semana 6. Mas isso já era para ter acontecido na semana 2. Se eu tivesse uma forma de piorou, né? De unir toda a cadeia produtiva através de uma informação única e compartilhada, por exemplo, no estoque. No simulador, que a gente está usando é uma planilha, né, que está sendo compartilhada entre todos vocês aí. É o Google Docs, nosso conhecido Google Docs. O que é isso? É você deixar disponível na nuvem
que é deixar disponível na nuvem? É você ter um arquivo compartilhado em rede que todas as pessoas que você deu autorização possam acessar essa mesma planilha. Ele pode alterar essa planilha, ele pode inserir dados, apagar, editar essa planilha, e todos os demais conseguem enxergar essa alteração que ocorreu. Então, é uma construção coletiva. Basta, lógico que não é isso, exatamente isso, mas é um banco de dados, como se fosse um Google Docs, né, onde você deixa disponível ali para todos esses elos da cadeia produtiva acessarem, né? Então, quando sai um produto da gôndola do supermercado, ali no caso a caixa de cerveja, ela passa no código de barra, ela é lida no código de barra do caixa do supermercado aqui no varejo, automaticamente o fabricante já sabe que essa caixa de cerveja tem de ser reposta, porque ele tem acesso instantâneo ao banco de dados compartilhado da cadeia produtiva. Então, esse compartilhamento de informação facilita a organização, a gestão, né, em todos os elos da cadeia produtiva. Deixa eu apagar aqui para vocês, para ficar mais claro o que eu estou falando. Ó, essa alteração que teve na primeira semana, a demanda caiu de 100 para 95. Aí, o que aconteceu? Eu fui pedir, o varejista, ele usou o seguinte artifício. Como eu já tenho 5, eu preparei para 100, tudo bem. Mas aí a demanda caiu para 95, então sobrou 5 aqui no estoque. O que eu vou fazer? Como eu já tenho 5, o varejista pensando, como eu já tenho 5, e ele vai me pedir provavelmente 95 na próxima rodada, eu tenho de ter 95 aqui de estoque. Então eu vou pedir ao distribuidor apenas 90, em vez de eu pedir esses 95. Porque eu já tenho 5. Completamente errado esse raciocínio. Não pode de jeito nenhum pensar dessa maneira. Se você pensar dessa forma egoísta, tentando resolver o seu problema, você, desculpa o termo, você ferra com toda a cadeia produtiva. Porque os olhos dos demais elos, o que está acontecendo aqui é que o pedido saiu de 100 e foi para 90. Saiu de 100 e foi para 80. Saiu de 100 e foi para 60. Saiu de 100 e foi para 20. Você está maluco? Se o varejo pensar dessa forma, tentando resolver só o seu problema, você está ferrando com todo o resto da cadeia produtiva. Todos os elos que estão vindo depois de você vão se preparar pensando no que você está pedindo. E o que você está pedindo é uma mentira. Isso não é verdade, né? Então você está enganando o fabricante, levando o fabricante a montar um plano de produção totalmente fora da realidade do que está acontecendo no mercado. Como que eu evito isso? Então a gente identificou, entendeu a dinâmica do processo logístico, identificou o problema, né? A consequência desse problema. Qual que é a consequência disso? De você gerar um planejamento de produção totalmente variável aqui, confuso, difícil, né? Isso vai gerar um custo enorme para o processo, para a fábrica. E a fábrica, ela não vai assumir esse custo sozinha. Ela vai repassar o preço, vai colocar no preço da mercadoria para o atacadista. O atacadista vai embutir esse preço no distribuidor, e o distribuidor vai embutir esse preço no varejista. Quem que vai pagar o pato? Ou não, né? Se o concorrente, a cadeia logística concorrente, oferece um preço menor do que o seu, num produto similar, é lógico que o concorrente não vai comprar mais dessa cadeia produtiva. Então, todo mundo está sendo afetado, está sendo impactado em função dessa bagunça que o varejista está gerando no resto da cadeia produtiva. Tá? Por quê? Por falta de comunicação. Então, a gente entendeu o processo logístico, identificou o problema, sabe qual é a consequência do problema, e agora, o mais importante, como resolver isso daí. Tem como resolver? Muito difícil. Mas a gente pode minimizar esse impacto através da comunicação integrada, comunicação compartilhada dessas informações. Então, o que o varejista deveria pensar? Ó, o pedido caiu de 100 para 95.
eu tenho 100 no estoque, porque eu me preparei para isso, né? Eu fiz uma previsão de demanda que não foi boa, né? Ou seja, não é bola de cristal. Eu tenho de ter alguma estratégia estatística aqui para projetar, não prever. Prever é mãe de Ná que faz isso, né? A gente, na área profissional, a gente projeta ou tem uma expectativa do que pode acontecer na demanda, né? Esse aumento, a partir do momento de experiência que a gente vai ganhando, a gente vai conseguindo interpretar de forma mais correta a variação que pode acontecer ou errar menos, né? Então a gente vai entender a sazonalidade, vai entender as variáveis que afetam ao longo do tempo essa mudança na demanda, mas enfim, tudo bem. Não conseguiu fazer uma previsão de demanda boa, errou na previsão de demanda, achou que era 100 e ela caiu para 95. Até aí, tá ok. O que não pode acontecer é pensar do jeito que ele estava pensando antes. Como que ele deve pensar? Eu tenho de entender que, realmente, eu vou passar 95 para ele, vão sobrar 5. E aí eu vou fazer um pedido 90. Até aí, tudo bem. Agora, eu tenho de informar para o distribuidor que esse pedido de 90 não é exatamente 90. Eu estou pedindo 90 porque eu tenho no estoque, eu tenho de justificar porque que eu tenho que pedir 90 para o distribuidor. O distribuidor tem de entender por que eu estou pedindo 90 e não 95. O distribuidor tem de ter acesso ao seu estoque, né? Ele sabe que você tem 5 aqui, então por isso que você está pedindo 90. Ó, o distribuidor, me manda 90 aí. Ah, tá, 90? Beleza. Será que a demanda é 90? Não, não é 90 não, porque você tem 5 no estoque aqui, ó. Então, você está pedindo 90 é porque, né, você tem 5 no estoque, então a demanda aí do mercado é de 95, não é isso? É, beleza, é isso mesmo, é correto o seu raciocínio aí, essa demanda caiu aqui de 5%, e aí, como eu já tinha um estoque de 100, eu passei e sobrou 100, beleza, ah, tá, entendi, beleza. Então, eu vou me preparar para 90, eu, distribuidor, eu vou me preparar para 90? Lógico que não, caramba. Né? Se você sabe qual que é a informação que está vindo aqui do distribuidor, eu vou me preparar para 90. Você vai continuar no mesmo erro que você está cometendo anteriormente, sem ter comunicação. Se você tem acesso à informação do seu cliente, você tem a faca e o queijo na mão para planejar agora de forma correta. Eu não vou me preparar para 90, eu vou me preparar para 95. Porque eu sei que a informação agora ela está sendo passada a 90, mas a mudança é de 95 e não de 90. 90 porque o cara tem 5 no estoque. Aí eu entendi por que ele está pedindo 90. Então eu vou me programar para quanto? Se eu me programar para 90, não resolveu nada ter informação compartilhada. Eu tenho de me preparar para 95. Não é 90. Eu tenho de manter aqui no estoque 95 unidades. E aí a mesma coisa acontecendo com o atacadista, né? Até chegar na fábrica. A fábrica nunca vai dar uma ordem de produção de 20. De jeito nenhum, se ela fizer uma coisa dessa, haja PCP. Não tem PCP que vai dar conta de um negócio desse. Planejamento agregado, plano médio de produção, foi tudo para as cucuia, né? Está perdendo tempo em montar um planejamento desse se a sua informação básica, que a demanda, está errada. A demanda não é de 60, de jeito nenhum. A demanda é 95, né? Só que ele está pedindo 60 porque ele tem 40 no estoque. E esse aqui tem bababá, etc. Né? Então, agora mudou o raciocínio de todo mundo na cadeia produtiva. Todo mundo vai raciocinar em cima de 95 e não em cima daquilo que o cliente, que o seu fornecedor, que o cliente imediato está te pedindo. Né? O distribuidor, ele não vai pensar em cima do varejista, ele vai pensar em cima do mercado. O atacadista não vai pensar em cima do pedido do distribuidor, em cima do mercado que ele vai pensar. É a mesma coisa que o fabricante, ele não vai pensar no que o atacadista está pedindo. O atacadista pode pedir o que ele quiser, eu tenho que pensar no que o mercado está querendo, que é 95. E aí eu me programo o processo produtivo lá da empresa para trabalhar com esse 95, para preparar com essa demanda.
Mas vai que essa demanda muda. Ainda tem isso, né? A gente está pensando que o pedido vai repetir, e se ele não repetir? Mas vamos forçar aqui que seja para facilitar também, porque aí já foge ao nosso controle a, a gestão da demanda, né? Isso já é um outro assunto para outro momento. Mas, enfim, a gente entendeu, resumindo, a gente entendeu a logística, a dinâmica, né? De como o estoque ele vai sendo repassado para os demais elos. A gente entendeu o problema que isso acontece quando a informação não é entendida, não é compartilhada, né? E entendeu como minimizar esse impacto, é através de uma informação compartilhada. Então, o que acontece quando a gente trabalha só no nosso umbigo, né? Essa variação pequena aqui, ó, no começo da cadeia, que é o mercado, é de 5%. Ela teve uma variação aqui na primeira semana, mas depois, ó, ela se manteve, ela não teve mais variação. E como é que você me explica isso daqui? No final da cadeia. Uma variação de 5% gera uma variação de 80% no final da cadeia produtiva. Não tem explicação um negócio desse. Até que tem, né? Que a gente acabou de entender por que isso acontece. Por simplesmente interesses próprios do varejista. O varejista você querer ter a informação autoritária e só ele ter essa informação e não compartilhar com ninguém. O resto que se dane. Eu vou resolver o meu problema do estoque aqui e o resto eu vou pedir do jeito que eu quiser. Não pode fazer um negócio desse, né? Que a gente vê qual que é a consequência para a fábrica. Mas é a fábrica que quer assumir esse custo. De jeito nenhum. Esse custo vai ser compartilhado em toda a cadeia produtiva e vai chegar no preço do consumidor final. Se ele tiver uma segunda opção, a sua cadeia produtiva já era. Né? Então, se a gente pegar essas variações aqui, ó, de cada elo da cadeia, pegar esses valores aqui e colocar num gráfico, vai acontecer isso daqui. Tá? Cada corzinha aqui representa um elo da cadeia. Essa parte pontilhada, esse pontilhado aqui, é a demanda real. Você pode ver que aqui, ó, aqui tem os períodos, né? Semana 1, 2, 3, 4, até a 6. E aqui tem, né, a nossa demanda. Na primeira semana, ela era de 100. Tá? Vou tentar forçar um 100 aqui, para vocês verem a escala. Então, mais ou menos aqui é o 100. Nossa, mas sai horrível isso aqui. Aqui é o 100, né? Na segunda semana, ela cai de 100, voltar aqui, ó. Ela cai de 100 para 95. Então, ela sai daqui e desce um pouquinho aqui, né? Não é isso tudo que eu fiz aqui, não. Sai daqui de 100 e vai um pouquinho para 95. Mas é só isso que teve, ó. O resto, ela continua praticamente uma linha. E aí, se a gente vai avançando nos elos, aí vai para o varejo, que é o próximo elo que está em contato com o consumidor. Olha, uma variação pequena. Teve um pouquinho aqui na primeira, segunda semana, mas depois se estabilizou, né? Depois o segundo elo, que é o atacado, o verde. Olha só, já teve uma variação um pouco maior aqui no atacado. Depois veio o distribuidor, olha só. Né? Só no primeiro período, se a gente pensar que é a primeira semana, lembra que essa variação que eu estou falando é essa daqui, ó. Essa daqui, essa linha aqui, né? De 100 para 20, de 20 para 180, 180 para 60, 60 para... Então, o que aconteceu aqui? Ó? É esse daqui, ó. A primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, só mais ou menos entre a quinta e a sexta que o negócio foi normalizando, que aquele 95 chegou para a fábrica e aí ela raciocinou em cima do 95, e não daqueles pedidos malucos que eles estavam pedindo antes da semana 6, né? Então, a variação pequena na demanda, ela gera no final da cadeia uma variação enorme. Tenta enxergar só a parte azul, que é a fábrica. O que isso parece? Né? Uma linha. Essa linha que sobe,
e depois desce, e depois fica quase reta no final. Isso aqui é o que dá nome a esse problema que a gente está estudando, chamado efeito chicote. Por que efeito chicote? Porque se a gente pensar como é que o chicote estrala, né? Você pega o chicote e dá aquela... Você levanta, ergue ele, e aí a linha do chicote, ela faz mais ou menos esse movimento que está acontecendo aqui lá na fábrica. Ele começa pequeno e depois, né, para dar o estalo, ele diminui lá na ponta. Ele começa grandão, que você dá uma, né, uma levantada um pouco mais alta, e aí depois só no finalzinho ali que ele vai ficar reto para dar o estalo, né? Então por isso que chama efeito chicote, apelidaram de efeito chicote, ou efeito de Forrest, em homenagem ao pesquisador que descobriu isso na década de 70, né? Estudando a cadeia da Gessler, e aí ele identificou esse problema. Ó, uma pequena variação aqui no consumo do varejo gera uma bagunça lá na fábrica. Por que isso está acontecendo? Aí foi estudar a profundo, né? Viu como é que as pessoas se associavam, cada elo tentando resolver o seu problema de forma isolada, né? E a consequência é isso que a gente enxerga aí. Talvez até uma mudança não só de demanda, mas de produto, né? De concorrentes, brigas de concorrentes na cadeia produtiva de um concorrente com o outro. Por quê? Porque um conseguia gerenciar de forma mais gerenciar de forma melhor a sua cadeia produtiva em relação ao outro. Aquele que gerencia de forma menos eficiente, né? Ele gera provavelmente um custo logístico maior. E esse custo logístico provavelmente vai ser repassado ao preço da mercadoria. E aí o concorrente, se tiver uma segunda opção, como eu já falei para vocês, ele vai trocar, né? Sem sombra de dúvida, num produto similar, ele vai trocar de fornecedor, tá? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, né? O simulador que a gente está trabalhando, a primeira vez eu passei para vocês, sem vocês terem noção nenhuma do efeito chicote, né? Só baseado nos conceitos que vocês tinham até aquele momento, e para quem fez, viu a dificuldade que é trabalhar em grupo, né? Mesmo podendo se comunicar ali dentro da sala de aula, sem um conceito, sem o entendimento desse conceito, dificilmente vocês teriam condição de resolver esse problema de forma empírica, né? Com o conceito e com a teoria, talvez fique um pouco menos difícil a gente organizar e tentar planejar de forma compartilhada, né? Esse é a finalidade desse estudo que a gente está fazendo com o simulador. Se vocês tiverem condição de, da próxima aula, né, a gente fazer esse estudo presencial, mesmo que seja presencial, não, né, todo mundo estando disponível no horário da aula, né, esse horário das 6h50 ou 7, né, a gente fecharia de forma bem mais prática esse entendimento desse conceito, tá? Apesar do que a semana que vem já está programado, né, a avaliação desse processo, né? No plano de aula já está no cronograma do plano de aula planejado para a próxima semana a gente fazer uma avaliação desse processo, mas em função da dinâmica que a gente teve aqui com esses acontecimentos, o modo híbrido, né? Eu troquei esse conteúdo está na introdução, como vocês podem ver na parte dos slides, e aí eu tive de fazer essa alteração da sequência em função dessa decisão se a gente poderia voltar ou não presencial, né? Porque eu fiquei na expectativa de poder voltar todo mundo presencial, e aí, se a gente tivesse um laboratório de informática, a gente teria um desempenho muito melhor para entender o simulador, né? Para fazer a parte prática do simulador. Como isso não pôde acontecer, então eu fiquei postergando até chegasse o momento que a gente poderia realmente vir no presencial. Como isso parece que não vai ser possível, né?
Então eu bati o martelo e decidi que essas semanas a gente faria o simulador, porque não pode deixar também para o final, porque existe outros compromissos que a gente tem de vencer aqui na disciplina, né? E talvez a falta de gestão, aplicação desse simulador comprometeria os demais conteúdos. Tá? Então, por isso que eu fui postergando até o momento onde que dá. Agora não dá mais para a gente postergar mais, porque a gente tem de ver outros conteúdos, né, que dependem desse conceito do efeito chicote, tá? Então, obrigado pela atenção, paciência de vocês. Até a próxima aula nossa. Em função da manifestação de vocês ao longo da semana, a gente vê se realmente a gente vai manter essa avaliação ou não, tá? Espero que vocês entrem em contato aí para a gente discutir esse assunto aí da avaliação. Até mais, obrigado. Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que a gente estiver assistindo aí. Até mais.